Jesus estava escolhendo, sobretudo, potenciais de sinceridade. Inclusive, quando chamou a Judas, chamou alguém com um potencial de sinceridade, que a gente vê, inclusive, depois da traição dele, como o potencial de sinceridade se manifestou. Ele não aguentou ficar com o dinheiro arrecadado, jogou no templo, diferentemente dos Judas contemporâneos, que botam a grana no bolso e não sentem nada, e se suicidou, que é um outro ato de uma determinada dignidade para alguém que está tocado de remorso, que é algo que também falta completamente na vaziez malandra desses muitos estelionatários que falsificam mente, traem e pisam no sangue do Cordeiro todos os dias, não sentem nada e caminham do berço à sepultura impermeáveis em relação a qualquer coisa. Então, por mais que tenha um Judas aqui, ele é um indivíduo que carrega muito mais potencial de sinceridade do que a maioria. E Jesus está chamando gente nem vinculadamente às grandes capacidades que pudessem ter, mas a essa resistência. Todos eles aguentaram morrer de mortes cruentas. E, inclusive, o apóstolo João, que não foi nem crucificado, nem decapitado, nem apedrejado, mas exilado, e morreu em solidão absoluta, em isolamento total, em ostracismo completo, sem poder se comunicar. É uma outra coisa horrorosa, é aquela sensação de, em vida, você pensar que a sua existência inteira acabou no silêncio absoluto. Só velhos que trabalharam muito, amorosa e apaixonadamente por uma causa, como a causa eterna do Evangelho, é que podem entender o que eu estou dizendo agora. O pessoal mais novo não tem essa compreensão. Mas aí a gente chega no capítulo 10, nesse verso 5, que diz assim: primeiro, no capítulo 10, verso 1, diz chamou, tendo chamado. No verso 5 diz: a estes 12, que eram os seus, que ele chamou, e nós já vimos quem são, enviou. Chamou e enviou. São duas coisas que não devem não acontecer uma sem a outra. E quem recebeu um chamado deve se preparar para o fato de que aqueles a quem ele chamou, a esses também ele enviou, ele envia. Quem tem um chamado tem que saber que ninguém é chamado só para ficar sabendo, que tem um potencial de sinceridade, de utilidade, de graça, de comunicabilidade, de ajuda, de socorro a outros, de solidariedade, de companheirismo, um potencial paráclito de se tornar um consolador de muitos outros na vida. Não é apenas para te dar informação de um potencial para você sentar em cima, como aquele último homem lá de Mateus 25, da parábola dos talentos, que senta em cima e afoga a graça. Ou como Paulo diz a Timóteo, reacende o chamado, o dom do chamado de Deus que está sobre ti. Reavives isto, reacendas isto, porque correspondentemente a todo chamado, há um envio. Há um envio. E eu vejo cada vez mais um monte de gente que diz: ah, eu creio que eu teria potencialmente um chamado. Mas porque os chamados quase sempre são pessoas que dizem que possuem um chamado e só fazem miséria, barbaridade, coisas horrendas, explorações malignas e diabólicas. Tem uma quantidade imensa de gente sincera que potencialmente tem um chamado e que senta em cima do chamado, engole o chamado, apaga o chamado, diz não, não é para mim, e porque eu não sou como esses.
e assim, não sendo como esses tais, eles se tornam aqueles indivíduos que se assentam em cima do talento, que encobrem a graça, como diz Jesus, usando a sua metáfora, que acendem a luz e colocam sobre ela um paneiro, a colocam no esconderijo, e assim não iluminam a ninguém, não recendem a graça dessa luz. Os chamados são enviados. A esses 12 enviou Jesus. Enviou como? Com que nível de preparação? A preparação era andar com ele, era observá-lo, era ver como ele ensinava, como ele procedia, como ele agia, como ele tratava, como ele gestuava, como ele era, como ele se relacionava com as pessoas, com as boas, com as marginalizadas, e apesar de serem boas, com as marginalizadas, apesar de carregarem as piores famas, e às vezes até de honrarem de maneira imediata essas famas perversas, só para não desperdiçarem a designação da tragédia que lhes foi atribuída, tanto quanto aprender a lidar com ele, com gente mediana, normal, sem nada especial, e ainda com o outro extremo, lidar com os hostis, fanáticos, chatos, desagradáveis, perturbadores, que não sabiam se aproximar sem ser para esturricar, para chatear, para lancetar, para provocar, para dizer não é tanto assim, o que você está pensando de você mesmo. Enfim, você sabe como é que esse tipo de gente é. Na melhor das situações, eles ainda são legalistazinhos, sem senso de proporção. E na pior das perspectivas, eles são esses fariseus horrorosos, horrendos, que Jesus chega ao ponto de perder completamente a paciência com eles, e é de onde procedem aqueles ais que nós vamos encontrar aqui na frente em Mateus 23, ai de vós, ai de vós, ai de vós, que ele só diz isso de maneira personalizada aos fariseus. Ele diz isso de maneira coletiva a Betsaida, a Corazim, a Cafarnaum, a algumas cidades que viram tanta graça dele e ficaram impermeáveis. Aí ele diz, ai de vós, porque sem Sodoma e em Gomorra, sem Tiro e em Sidom, sem lugares arquetípicos da maldade no Velho Testamento, se eles tivessem visto o que vocês viram, ouvido o que vocês ouviram e tido acesso ao que vocês tiveram, eles teriam se arrependido no pó e na cinza. Mas vocês só naturalizaram a graça, a misericórdia e a bondade, se referindo a Cafarnaum, a Tiro, a Corazim e a Betsaida, por exemplo, ou a Nazaré, a sua cidade. No mais, esse ai de vós, Jesus não aplica a meretrizes, a publicanos, a pecadores de qualquer natureza. Ele só aplica aos religiosos fanáticos que viviam raivosamente com cólera derramante e pingante, tentando infectar a alma do próximo, com o seu mesmo ódio, com a sua mesma raiva, com coisas dessa natureza. Então, a esses 12 a quem ele chamou, ele enviou, dando-lhes as seguintes instruções. E aí é que, nessa primeira instrução, que você só encontra, preste atenção, você só encontra essa instrução aqui no Evangelho de Mateus. Se você ler o mesmo texto correlato em Marcos 6, de 7 a 13, ou em Lucas 9, de 1 a 6, é o mesmo texto, sinótico, você não vê Jesus incluir essa instrução que só aparece aqui em Mateus, no capítulo 5. Ele os enviou com as seguintes instruções. A primeira delas, preste atenção como ela é bizarra.
não tomeis rumo aos gentios. Que seria uma coisa que posteriormente Jesus determinaria como prioridade. Ir até os confins da terra. E quando depois do dia de Pentecostes, onde Jesus já vinha repetindo isso, vocês vão ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como aqui do ladinho, no deserto da Judéia, como descendo um pouco mais, vocês já estão na Cisjordânia, na Palestina, na Samaria dos dias de Jesus, bem do ladinho. E até aos confins do planeta, até onde houver terra, onde houver gente, vocês vão anunciar a minha palavra. Indo, chegando nesses lugares, vocês encarnem a minha palavra. Deixem que as pessoas percebam que tem uma natureza divina operante em vocês. E quando eles virem isso, eles vão indagar. E quando eles indagarem, vocês vão ensinar, vão exemplificar, vão gestuar, vão demonstrar, vão fazer o que eu fiz. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. É do mesmo modo, é para praticar o mesmo modus operandi. Não é com uma mensagem diferente, com as 4 leis espirituais do Bill Bright. Não é com uma pregaçãozinha que determinada por algum doutrinador. Não. Assim como o Pai me enviou e eu cheguei, e eu me pautei, e eu realizei as pautas do Pai na minha vida, em todos os lugares, como disse o apóstolo Pedro pregando em Atos dos Apóstolos, aos judeus circundantes, vocês viram e vocês o mataram, o Nazareno. E não digam que não, porque foi ele que andou por toda parte fazendo bem em todos os lugares. O Evangelho é a manifestação do fazer o bem em todos os lugares. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Exatamente do mesmo modo. E como eu lhes disse sexta-feira passada, Jesus não pregava sobre Jesus. Jesus ensinava o Evangelho, a boa nova do reino de Deus. Que qualquer um que ouvindo discernia imediatamente que ele era o elemento pivotal daquilo ali. Mas ele não chamava ninguém para aceitá-lo, ele chamava as pessoas para acolherem o próximo. Aceitar Jesus, para Jesus era perdoar, era ser misericordioso, era dizer como Zaqueu, Senhor, decido dar metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa defraudei alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Aí Jesus disse, hoje entrou salvação nessa casa. Esse cara entendeu o significado do que eu vim fazer e do Evangelho. Depois de muito tempo é que aceitar Jesus virou essa coisa de levanta a mão, é batizado para ter acesso à mesa sagrada, ao vinho sagrado, ao pão sagrado, ao fetiche do sagrado e tudo isso. E tudo que não importa mais é a prática do Evangelho. Afinal, você já levantou a mão e já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o que lhe deu uma carta de alforria para deixar o Evangelho para lá. Porque isso é coisa de gente fria. Gente quente sai gritando, eu sou de Jesus, e não pratica nada. Esses que andam aí sem falar nada e praticando bondade são os idiotas. Não é em razão deles que a igreja cresce em número, mas em razão dos estriônicos e dos histéricos e dos incorretos e dos atropelantes. É isso que está na alma cultural de todos vocês praticamente nos dias de hoje. E é o que não é o que Jesus ensina. Mas, nesse dia, aqui em Mateus 10, 5, tem uma informação que não é permanente, mas é uma instrução temporária, absolutamente temporária. Até porque, olha só o que se diz, não tomeis rumo aos gentios.
ainda. Naquela hora, não. É para vocês ficarem contidos dentro desses limites de onde habitam os israelitas, o povo de Israel, como ele é designado nos evangelhos. Israelense é uma designação para quem faz parte do Israel sionista de hoje, com dominação de governança sobre o lugar que a gente também chama, geopoliticamente falando, de Israel. Mas naqueles dias onde os chefes eram os romanos, só o que sobrou era o povo de Israel, sem nenhuma autodeterminação. Então, pois bem, a ênfase é não tomeis ainda o rumo aos gentios. Vai chegar uma hora em que eu vou mandar vocês para o mundo inteiro, como prioridade, mas por enquanto não. Existem determinadas instruções que a gente recebe de Deus que são temporárias, que são particulares, que são sazonais, que são de um tempo. Essas instruções não têm nada a ver com ética, com as práticas do amor, nem de como é que a gente deve olhar e interpretar o próximo. Tem a ver apenas com estratégia e circunstancialidade. Tem a ver apenas com estratégia e circunstancialidade, como é o caso aqui. Por isso, é por enquanto. Não é total nem é para sempre. Haverá uma hora em que o conselho e o envio será extremamente mais amplo, mais largo, será do tamanho do planeta. E a segunda coisa que Jesus diz é: não entreis em cidade de samaritanos. O que é outra coisa muito estranha, a não ser que você entenda como meramente temporário e circunstancial. Afinal, como eu já mostrei diversas vezes e não canso de repetir, os samaritanos tiveram um lugar totalmente especial na vida de Jesus. Entre leprosos curados, o único que volta para agradecer é um samaritano. Jesus faz coisas e diz que nas exemplificações que traz, que os samaritanos frequentemente eram as figuras mais admiráveis naquele processo, como a parábola do chamado bom samaritano, entre levita e sacerdote no templo. Quem faz e quem entende onde está o altar de Deus, que não é num templo, mas na estrada da vida, é o samaritano. Numa conversa com uma mulher bonita em Siquém, é com ela e a ela que ele revela a supremacia do santo absoluto sobre o sagrado. O sagrado é o monte onde se deve adorar, o santo é em todo lugar. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E há uma quantidade enorme de outras alusões completamente positivas e diferenciadas acerca dos samaritanos.